Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa casa. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Maior, a equipe espiritual da casa possa nos amparar, nos assistir, para que possamos receber o que estamos necessitando e que possamos sair daqui mais confiantes e esperançosos em dias melhores. Antes de nós iniciarmos o tema da noite de hoje, temos alguns recadinhos para passar a todos. Antes, queremos pedir a todos que nos desculpem por esse tipo de alerta que vamos dar agora, que é muito importante, evitarmos utilizar o celular durante a entrada no centro, para que possamos ficar em sintonia com a equipe espiritual. Uma observação, às vezes ocorre realmente de um fato meio... A pessoa tem alguma necessidade, às vezes liga para nós, ou nós precisamos falar alguma coisa, e ficamos sem jeito de não atender. Então vamos evitar esse tipo de procedimento para não quebrar a harmonia. Então pedimos a todos para que desliguem os aparelhos para que nós possamos ficar totalmente sintonizados. E a casa também pede para que no momento que adentrarmos aqui, que possamos continuar usando as nossas máscaras e não retirá-las ou ficar tocando muito nelas. É claro que a máscara é desconfortável para todos nós, mas para nossa segurança e para seguir a regra, para que todos possam ficar protegidos, pedimos a todos que compreendam esse tipo de pedido. Agora nós vamos aos recados. Dia 24/10, sábado, haverá a palestra de Vansan, com o tema Terapia Musical do Amor, onde os ensinamentos da doutrina espírita, extraídas das obras de André Luiz e Emmanuel, são ilustradas com músicas que levam presentes a uma profunda reflexão sobre a importância da vida, do amor e das pessoas, elevando a vibração através da música, deixando aflorar as emoções e os sentimentos se modificam, possibilitando um verdadeiro tratamento espiritual. Vansan, dia 24/10, a partir das 19h30. A nossa casa também está solicitando, se algumas pessoas que são psicólogos ou conhecem alguém, que possam dispor de algumas horas na semana para atender pessoas carentes em nosso lar Irmandir-se. Os interessados em estar em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas, e terças e quintas-feiras à tarde, às 14 horas. Desde já, a nossa casa agradece. Também continuamos com a campanha da fralda descartável infantil, onde solicitamos a doação de fraldas infantis, tamanhos P, M e G, para o projeto Mamãe e Bebê que temos em nosso lar Irmandir-se. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. Desde já, a casa agradece. E também queremos comunicar que a evangelização, as atividades continuam suspensas, porém estamos com vídeo, aulas e atividades todos os sábados, no mesmo horário, às 9h30. Acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Queremos também fazer mais um lembrete, agradecer as pessoas que já estão colaborando, aqueles que puderem continuar, com a campanha do alimento, onde solicitamos a doação de alimentos não perecíveis para formarem cestas básicas que serão doadas às famílias carentes que são assistidas por esta instituição. Após esses recadinhos, vamos serenar os nossos pensamentos, relaxar o nosso corpo físico, ficarmos numa posição confortável. Aqueles que quiserem, também não é obrigado, né? Porque a oração pode ser feita de olhos abertos ou de olhos fechados. Aqueles que quiserem cerrar os olhos para que essa vibração fique mais intensa, pedimos agora, nesse instante, e fazermos a prece de iniciação para os trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, ao teu reino, e que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
na medida que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em erros e em tentações, livrando-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Pedimos licença para iniciarmos o trabalho da noite e assistência da equipe espiritual trabalhadora da casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito interessante e que vem de encontro às nossas necessidades: a cura pela fé. Todos nós necessitamos de alguma coisa, sem exceção, seja da parte moral ou da parte material. Temos conhecimento que a nossa humanidade já existe há milhões de anos e sempre existiram doenças de todas as espécies, tanto material como psicológica como moral. Em uma determinada época, às vezes a necessidade era tão grande, que todos que queriam se livrar daquele problema, daquele mal que incomodava, e às vezes até a alma mesmo um pouco pesada, chateada, triste, pedia a ajuda de Jesus. E ele é o ser que devemos lembrar sempre, porque foi através dele que nós obtemos esse tipo de conhecimento. Não temos dúvida que existe uma equipe, uma energia espiritual muito elevada que está constantemente ao nosso derredor, mas infelizmente nós não percebemos devido à nossa vibração e os nossos pensamentos. Mas a partir do momento que nós entramos em sintonia com esse plano espiritual, lembrando de Deus, lembrando de Jesus, a energia, ela se aproxima de nós, aliviando o nosso fardo pesado. Exemplo maior de todos, Jesus. Jesus tinha um poder inexplicável sobre esse dom de emanar uma energia. Ele era um ser tão puro em espírito, mas tão puro em espírito, com tanto conhecimento, que ele vivia rodeado de benfeitores espirituais que estavam trabalhando com ele o tempo todo, amparando ele na sua tarefa. O único intuito do nosso Mestre Jesus aqui na Terra foi ensinar os ensinamentos da lei divina, da lei de Deus, ensinar a todos a se amarem, a se respeitarem, a compreenderem um outro, a não serem agressivos, a não serem violentos. Mas além de todo esse conhecimento que ele possuía, ele ainda tinha a energia da cura. As pessoas, quando se aproximavam dele, tinham fé dele, às vezes só de tocar em suas vestes já obtinha a cura. Exemplo maior: aquela mulher hemorrágica, que ela tinha um problema há mais de 10 anos, que os médicos não conseguiam aliviar. E aquilo estava agoniando ela, porque ela sofria com aquela insegurança, aquele mal-estar. Sabendo que Jesus estava na cidade, ela foi ao seu encontro. Mas ela percebeu que tinha muitas pessoas ao redor dele e ela não conseguia se aproximar da maneira que ela queria, de uma forma mais livre. Mas ela foi adentrando, e mesmo assim, encontrando dificuldades. Eis que num dado momento ela estende o braço, estende as mãos, consegue tocar na veste de Jesus, porque ela confiava nele. No mesmo momento que ela tocou nas vestes dele, a hemorragia cessou. E ela sentiu que algo diferente estava renovado dentro dela. Jesus deu apenas uma olhada para fora e sentiu, quando ela deu aquele toquinho de leve, ele sentiu que a energia dela se uniu à dele, mas quem estava precisando da energia sutil era ela, e ela alcançou a graça. Aqueles que quiserem ouvir com mais detalhes sobre esta história, é só olhar o Evangelho e o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que explica com muita clareza, e outras obras também sobre esse dom da cura que Jesus possuía. Outro também que chamou bastante atenção foi um homem que ele tinha o título de centurião. E por que centurião? Porque ele comandava 100 soldados. E ele tomava conta de uma milícia ali naquela cidade, em Cafarnaum. Eis que num dado momento, ele soube que Jesus estava ali e ele confiava nesse poder misterioso que esse homem possuía, que era um homem que tinha um dom diferente. Ele tinha um empregado, um soldado que estava na casa dele com muita dificuldade, não estava bem, estava precisando de auxílio, estava difícil resolver o problema daquele comandante, daquele militar que trabalhava com ele. Quando ele percebeu que Jesus chegou em Cafarnaum, ele chegou em Jesus e falou: mestre, eu gostaria que vós desse a cura, cuidasse do meu militar. Aí Jesus falou assim para ele, que era só ele querer e pensar
que ele ia se curar e o militar ia ficar bom. Mas quando Jesus falou isso, ele pensou que Jesus ia na casa dele. Ele falou: Senhor, mestre, eu não sou digno que vós entre na minha casa. Aí Jesus respondeu: pela sua simplicidade, pela sua humildade, quando você chegar em sua casa, o seu militar já vai estar curado. Foi o que aconteceu. No mesmo instante, o homem recebeu a cura. De longe ele recebeu a cura. 2 exemplos, e tem muito mais exemplos que são inúmeros. Nós vamos perder um tempão falando dos inúmeros exemplos que Jesus passou para nós. Não temos dúvida. Pode observar, quando nós não estamos muito bem assim, se fizermos uma prece com o coração aberto, conseguimos um alívio, porque a prece é como se fosse um bálsamo que adentra em nosso espírito, aliviando aquela tensão nervosa, às vezes um comportamento não tão devido que nós tomamos em relação a nós e às próprias pessoas. Às vezes uma dor física que nos incomoda muito, nós falamos: oh meu Deus, tirai-me essa dor insuportável, eu queria me libertar disso. Muitas pessoas conseguem. Às vezes não ora nem o Pai Nosso, só de pedir, com aquele coração aberto, alcança a graça. Aí nós ficamos um tanto quanto contrariados, que imaginamos assim: oh meu Deus, por que aquele conseguiu e eu não? Às vezes ficamos até tristes, pensamos que Jesus tem preferência. Não é isso, mas precisou vir o Espiritismo para nós, para ensinarmos a entender o porquê de algumas graças alcançadas e outras não, porque somos espíritos devedores, já passamos por inúmeras vidas, praticamos coisas boas, mas praticamos coisas ruins. Somos nós que pedimos o auxílio do plano espiritual para que nos conceda a oportunidade de reencarnar, passar por uma determinada situação como uma forma de aliviar o nosso fardo e purificar mais o nosso espírito. É por isso que tem alguns que alcançam a graça e outros não. Às vezes ficamos até contrariados. Poxa vida, determinada pessoa, parece que tem, a gente procura ver o defeito nas pessoas, né? Como que aquela pessoa que age assim, dessa maneira, consegue a graça? E eu que procuro andar sempre na linha e não consigo. Eu estou procurando dar o melhor de mim e eu não consigo essa graça. Muitas vezes, aqueles que nós achamos que não merecem, de repente, vai lá saber, não podemos julgar. Deus nos julga porque nós iremos julgar. De repente, aquela pessoa que não tem um comportamento tão devido aos nossos olhos, é uma pessoa que talvez tenha pouca fé, até duvide do mundo espiritual. Então, às vezes, alcança aquela graça como uma forma de fortalecer a sua fé. Aquela fé que é fraca, aumenta, porque vai falar: realmente, deve existir um ser superior, porque eu sou praticamente uma ateia, e eu consegui uma graça, e aquela graça nos faz adentrar uma doutrina espírita, a amar essas pessoas que nós achamos que são cheias de defeitos, nos ensinar a ser amáveis, compreensíveis, afetuosos, a valorizar o ser humano. Aí o quadro muda. Por quê? Porque às vezes aquela experiência difícil que nós teríamos que passar, ela pode ser adiada ou eliminada. Mas vai depender de cada um de nós. Mas não podemos nos culpar. E não podemos também nos automartirizar. Não, eu vou agir assim, assado, porque eu vou conseguir. Não. Nós temos que procurar ser o que somos. Apenas procurar melhorar a cada dia. Dar o melhor de nós. Mas não nos cobrar o tempo todo, porque acaba sendo um martírio. E não é isso que Ele quer. Ele quer que nós aprendemos, pratiquemos. Vamos errar? Muitas vezes, mas só no momento que nós estamos pensando em melhorar, já estamos dando um passo. Então nós percebemos que Deus é maravilhoso, os mentores espirituais são maravilhosos. Então vamos confiar, vamos acreditar e agir como diz mesmo o Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a minha. No momento que vós achar que eu estou em condição de receber essa graça ou amenizar essa graça, eu vou agradecer a vós pelo pedido concedido. Mas se eu não conseguir, eu não vou me revoltar. Com certeza vós deve estar preparando alguma coisa para mim, talvez não aqui na terra, mas o plano espiritual. O importante é desencarnarmos
sermos assistidos pelo plano espiritual, aqueles amigos espirituais se aproximarem de nós, parentes, amigos, conhecidos, e falarem para nós, seja bem-vindo. E aquele amigo espiritual se aproximar de nós e falar assim, meu amigo, minha amiga, você passou por uma dificuldade tão grande na terra, você não se revoltou. Você foi uma pessoa que você soube aceitar sem se revoltar, compreendeu a sua missão, a sua tarefa. Seja bem-vindo no plano espiritual, seja bem-vindo em nosso lar. Então, se nós pararmos para analisar, a fé é um poder tão grande que nós não podemos imaginar o quanto é esse poder. Não é que nós não temos fé, é que nós ainda estamos um pouco enfraquecidos pelas dificuldades que passamos, pelas dores físicas, morais, psicológicas, que ainda mexem muito conosco, nos fragilizando. Então, quando ficamos mais frágeis, ficamos à mercê daqueles irmãozinhos nossos mais carentes, que estão com uma certa rincha de nós, vamos dizer assim, percebendo a nossa fragilidade. Como eles são cobradores, aqueles que nós chamamos de obsessores, eles aproveitam da nossa fragilidade para nos assediar. Por quê? Por que eles fazem isso? Eles querem o nosso mal? Não, não é que eles querem o nosso mal. Eles querem que nós sintamos o que nós fizemos para eles e que eles sentiram. Então eles querem que a gente sinta na pele aquilo que nós praticamos para eles. Então, quando nós temos essa consciência e na hora da oração pedir, meu Deus, permita que meus amigos do mundo espiritual me perdoem. Se eu pratiquei alguma coisa de errado, de coração, me perdoe, meus irmãos. Eu não conheço vocês, não consigo vê-los, mas de coração eu peço perdão. E continuamos frequentando o centro, continuamos tomando nossos passes. Vamos estudar, adentrar mais essa doutrina. Não precisa de fanatismo, vamos conhecer a doutrina e entender que nós não estamos aqui a passeio. Estamos aqui de passagem sim, porque a vida na terra não é eterna, mas iremos fazer a nossa passagem para o mundo espiritual. Mas vai chegar um determinado dia que não vamos reencarnar mais. Quanto tempo falta? Não vamos nos preocupar com isso. O importante é darmos o melhor de nós enquanto aqui estivermos. Então convide os amigos, convide os parentes, para que venham conhecer a doutrina, para que venham no futuro, porque agora não está meio difícil devido à pandemia, então nós temos que ter alguma restrição, mas no futuro, quando as pessoas adentram, eles veem realmente, essa doutrina é uma doutrina que ela não quer ser melhor que a outra, ela apenas explica para nós aquilo que temos dificuldade em compreender. Ela facilita o nosso entendimento e ajuda a enxergarmos que existe uma forma de melhorarmos o nosso modo de viver. Tudo nessa vida é importante, não vamos nos preocupar só com coisas materiais. Queremos ter? Vamos ter, mas sem obsessão, sem aquela loucura. Vamos aceitar. Esta pandemia veio de encontro para as nossas necessidades. Que falta que sentimos de um abraço, um aperto de mão, carinhoso um com o outro. Não podemos fazer isso, mas estamos valorizando o quanto que isso é importante. Olhamos as pessoas na rua, às vezes nem sabemos quem estamos cumprimentando porque não reconhecemos direito. Devido a algum tempo não estamos nos vendo, mas vai dar uma excelente lição para nós. Nós vamos aprender a valorizar o convívio social. Nós vamos aprender a valorizar as pessoas, respeitá-las do jeito que elas são, e elas também vão nos respeitar. E nós vamos nos sentir melhor, vamos fazer uma prece antes de deitarmos, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida e vamos pedir para aqueles que também estão precisando de um apoio moral e físico. E os mentores espirituais sabem como fazer isso. Tem uma prece que ela é muito confortadora. E hoje, mais do que nunca, nós percebemos que além do Pai Nosso, ela faz parte da nossa vida, porque ela nos dá esperança, nos dá força. É como se fosse um bálsamo banhando o nosso corpo físico. É a prece de Cáritas, a prece de Irene, uma prece que foi narrada por 150 espíritos, conjuntamente com o espírito de Irene na França. Por isso que chama prece de Cáritas. Cáritas quer dizer caridade,
Olha só, caridade, caritas, caridade. Então vamos cerrar os nossos olhos e vamos orar essa prece juntos com o coração bem aberto. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós, que possamos continuar com os nossos pensamentos elevados para tomarmos o passe. Todos serão chamados para uma fileira e após o passe iremos para os nossos lares, levando a paz, a tranquilidade e a harmonia. Obrigada mais uma vez pela atenção de todos.